A palavra de Deus diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é por isso que nos reunimos pela fé para adorarmos o nosso Deus neste dia especial. Eu espero que você esteja acompanhando essa transmissão, esteja com o coração aberto para adorar o Senhor por meio dos louvores, à disposição do coração e ouvir a sua palavra. Então eu convido você, onde você se encontra aí, para que você feche seus olhos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedir que o Espírito Santo nos abençoe neste momento tão precioso. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o Teu nome nesta hora, neste momento, porque Tu és fiel a cada um de nós e o Senhor é o único digno de ser louvado e adorado. Neste momento pedimos a presença do Teu Santo Espírito nesse culto que vamos render ao Senhor e entregamos tudo o que temos e somos, e que neste momento o Senhor nos abençoe segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para você que está nos acompanhando. A palavra de Deus diz: todo ser que vive louve ao nome do Senhor. Então eu te convido a louvar com a gente agora. Vamos louvar dizendo que eu e você achamos um grande amigo e que Ele é Jesus, o nosso Salvador. Vamos lá então. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo pecador, resgatou-me agora, se vai enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo vivendo sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver e com Ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo o seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, se o dia esplendoroso então será. E assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então vi, estarei pra sempre junto ao Salvador. Amém. Que maravilha vai ser o dia que estaremos juntos ao nosso Salvador. Ao nosso Salvador, que é o nome sobre todo nome, que é o poderoso, maravilhoso, redentor. Estaremos juntos dele. Enquanto não estamos juntos dele, nós louvamos e reconhecemos quão lindo esse nome é. É o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar. No início eras a palavra. Cante com a gente. Com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Que amor maravilhoso esse, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse é o nome de Jesus, maravilhoso, poderoso. Não há morte que possa vencer ele. Ele venceu a morte, deixou a tumba vazia. Vamos lá então. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia, a glória está. Declare assim: o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Poderoso é o nome de Jesus. Jesus, na Bíblia é descrito como príncipe da paz, pérola de grande preço, bom pastor, pai que espera o filho. Ele é tudo na nossa vida. Não só na Bíblia é descrito como tudo, mas ele tem que ser tudo na nossa vida também. Vamos clamar agora, vamos louvar o nosso Deus, clamando, pedindo que ele venha ser tudo na nossa vida, e vamos permitir que ele seja isso. És um noivo que estou a esperar,
semeador, que está semear, que teu fruto venha em mim brotar. Diga, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me
Este é o momento de nós usarmos a nossa ligação, a comunicação com Deus, através da oração. Eu convido você, onde quer que você esteja nesse instante, a inclinar a sua cabeça, a se ajoelhar e falar com Deus. Querido e amado Pai, queremos nesse momento de oração intercessora, interceder por pessoas que precisam te conhecer. E por isso, Senhor, nós imploramos que encaminhe essas pessoas para que nós possamos contactá-las, conversar com elas. Nos habilite, Senhor, também a fazermos isso. Também, Senhor, queremos te pedir encarecidamente: Tu és o nosso grande Deus, Senhor de todas as coisas, e pode olhar para o fundo do nosso coração as nossas necessidades, aquilo que precisamos, mas acima de tudo, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença em nossas vidas, e que tudo aquilo que nós desejarmos, pedirmos, em favor de outras pessoas que estão muitas vezes necessitadas, precisando da cura espiritual, da cura física, talvez do pão, que se não for por nós que alcancemos essas necessidades a elas, que elas possam ser supridas pela Tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, e te agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. É muito bom conversar com o nosso Deus, mas também tem um texto que diz assim: Deus é digno de toda adoração e devoção. Seu amor é maior do que qualquer coisa, e Ele está sempre conosco, nos dando forças, principalmente nos momentos mais difíceis. Não é fácil escolher as palavras certas para adorar alguém tão poderoso e que se importa tanto com a gente. É por isso que nesse instante, onde quer que você esteja, retribua a esse amor através da sua oferta, do seu dízimo. Você pode usar o aplicativo Serve em Mim, e nós vamos aqui também usar a Little House para fazer a nossa adoração nesse instante. Maravilha, nós podemos estar aqui juntos nesse momento pela manhã para adorarmos a Deus. Nós já cantamos louvores, nós já também oramos juntos e podemos de alguma forma contribuir com a expansão do Evangelho através dos nossos dízimos e também através das nossas ofertas.
É claro que estamos vivendo um momento singular, um momento onde nós não podemos congregar em nossas igrejas locais, mas a obra de Deus não para. A gente tem orado para que a obra de Deus avance e a igreja de Deus tem tentado se adaptar ao momento em que nós estamos vivendo, procurando de alguma forma evangelizar os nossos amigos, as pessoas que moram ao nosso redor, usando as redes sociais, o telefone e tentando dar o suporte de alguma forma para aqueles que estão passando por momentos de crise. Nós precisamos lembrar de orar por essas pessoas, inclusive porque de fato estamos vivendo momentos difíceis desse tempo que a gente está vivenciando agora por causa da expansão deste vírus. A gente precisa lembrar de orar pelos profissionais de saúde, nós precisamos lembrar de orar por pessoas que talvez estejam enfrentando crise em relação às finanças, alguns que perderam o trabalho, famílias que estão sendo afetadas em seus relacionamentos. Então a gente precisa, como igreja de Deus, como povo do Senhor, orar a Deus para que de alguma forma o Espírito Santo abençoe essas vidas e Deus cumpra os seus propósitos na vida de cada uma dessas pessoas. Eu estou feliz de estar aqui junto com vocês, né? Eu louvo a Deus pela equipe, né, da House, que tem se dedicado para promover essa transmissão, promover este culto para todos os membros da Igreja Adventista e também todos os nossos amigos que estão acompanhando, né, nossa transmissão hoje e durante essa série especial que estamos fazendo aqui. A semana passada nós iniciamos uma série especial que tem como objetivo nós descobrirmos na Bíblia, certo, a respeito do reino de Deus. E na semana passada, na transmissão da semana passada, nós escutamos e lemos alguns textos na Palavra de Deus, de maneira muito geral, de maneira muito genérica, acerca do conhecimento sobre o reino de Deus. E a cada encontro que nós teremos nesse período, onde nós vivemos assim um certo período de restrições aos cultos presenciais, nós seguiremos com esses temas acerca do reino de Deus. Então, se você não acompanhou a transmissão do sábado anterior, da semana passada, você ainda pode assistir essa transmissão no nosso canal, né, o canal da House Church aqui em Porto Alegre, e acompanhar o sermão, acompanhar a mensagem, para que você fique por dentro de todo o conteúdo que vamos transmitir no decorrer destes encontros, tá certo? Eu espero que de alguma forma a palavra de Deus abençoe a sua vida, porque esse é o propósito da nossa transmissão, é promover o reino de Deus, promover a mensagem da palavra, certo? Através deste culto de adoração. Eu não sei onde você se encontra agora, se você está em casa, se você está em outro lugar, mas o que importa é que você está com o coração disposto a buscar a Deus e ouvir a sua voz através da palavra do Senhor. Nós temos a convicção, a certeza que o Espírito Santo fala conosco quando nós estamos dispostos a ouvir a sua mensagem. Mas é por isso, por essa convicção, essa certeza, essa confiança, que sempre nós buscamos a Deus em oração. E eu convido você agora a você fechar os seus olhos, onde quer que você encontre, e nós vamos falar com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e rogar que Ele nos abençoe neste momento em que estamos concentrados para ouvir a sua palavra. Feche seus olhos, nós vamos orar e em seguida vamos abrir a palavra de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, neste momento em que nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Em Tuas mãos entregamos nossas vidas, nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guiado por esta jornada da vida e nós temos essa expectativa da volta de Jesus. Nós sabemos que o Teu Espírito habita em nós, o Teu Espírito está diante de nossa vida e por isso nós estamos seguros mesmo em meio às adversidades, às lutas que nós enfrentamos. Em Tuas mãos entregamos as famílias, entregamos os profissionais de saúde, as pessoas também que estão enfermas e as pessoas que têm enfrentado crises diversas em suas vidas, para que a Tua misericórdia as alcance e também o Senhor nos use para abençoar estas vidas. Pedimos também, ó Deus, Tua bênção sobre todo o Teu povo, o povo que professa crer em Teu nome e está espalhado em toda a terra, nos lugares onde há liberdade de expressão, onde eles podem cultuar, como é o caso do nosso país, mas também nos lugares onde há perseguições, onde há lutas, e com certeza é muito mais difícil ser um cristão nesses lugares. Nesta hora pedimos que Tu nos abençoe por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você gosta de tirar férias, imagino que sim, mas eu tenho uma expectativa para que chegue o período das férias, justamente por viver longe, né, dos familiares. Por esses dias eu e minha esposa, a gente sentou e foi procurar ali, né, na internet algumas passagens aéreas para a gente se organizar para visitar a família. Afinal de contas, já faz um tempo que nós visitamos a família. E eu não sei qual é a impressão que você tem quando você vai visitar a sua família, eu também não sei se você mora perto dos seus familiares, mas a sensação que nós temos quando nós nos organizamos, compramos a passagem, arrumamos as coisas
e chega o período de visitar os familiares, é uma sensação extraordinária. Por mais que a vida seja corrida, a gente precisa valorizar estes momentos especiais. Então, sempre que é possível, eu e minha família, nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente faz o possível para visitar os familiares lá no Nordeste. É muito bom chegar lá, o entusiasmo, né, de ver os familiares, os parentes, os amigos, que tanto tempo a gente passa longe, é maravilhoso, é gostoso de desfrutar da presença deles, é bom se sentir em família, é bom se sentir em casa, mesmo vivendo tão distante do nosso povo, dos nossos amados. Essa sensação de estar em casa, essa sensação de estar em família, será exatamente a sensação que nós, como crentes em Jesus, vamos desfrutar das delícias, né, do reino de Deus quando Jesus voltar. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 7. Leia comigo, por favor. Quer seja na Bíblia, como nós estamos acostumados a usar, quer seja no celular ou em qualquer outro dispositivo, você acompanha aí a leitura. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo, o santuário de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora nós vamos ler o versículo 5, 6 e 7. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o último verso desse texto do Apocalipse, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O texto que nós lemos é super conhecido e talvez é um dos textos mais belos da Bíblia. É a expectativa, é o cumprimento da expectativa de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto que nós lemos descreve a visão que João teve acerca do novo céu e da nova terra. João, que estava na ilha de Patmos, de alguma forma preso, distante da igreja, distante do seu povo, distante daqueles que ele tinha amizade, intimidade, as pessoas que ele amava. Ele descreve a visão do novo céu e da nova terra, que serão criados ou recriados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E diz ali o texto que nós lemos que já não haverá mar, né? Já não haverá mar que separe as pessoas. É uma linguagem para descrever o sentimento que João tinha de estar separado, por estar numa ilha, separado do povo. Veja, neste dia, neste momento, será um dia em que os crentes em Cristo desfrutarão da presença daqueles que descansaram um dia. Será um dia em que todo mundo vai se sentir em casa. João percebe ou contempla, vê da maneira como Deus o revelou, que Deus está cumprindo o seu propósito. De certa forma, o texto descreve que Deus deu um basta em seus inimigos. E quando nós lemos em todo o texto do Apocalipse, Deus eliminou o mal, eliminou o pecado, eliminou Satanás. Agora é o tempo de glória, é o tempo do regozijo, é o tempo da alegria. Deus renova todas as coisas. É aquilo que nós dizemos, é o tempo do reino de Deus se cumprindo plenamente. Os salvos estão ali, os salvos estão se sentindo de fato em família. Assim como nós, lá em casa, quando a gente visita os familiares no Nordeste e a gente se alegra em estar ali com as pessoas que nós amamos, assim será também, muito mais, de maneira muito mais plena, será a sensação dos fiéis no reino de Deus. Eu acho incrível que a Bíblia descreve que no reino de Deus, nós contemplaremos a face de Deus. No reino de Deus, nós não apenas desfrutaremos da glória, da segurança,
da vida eterna, no sentido de não enfrentarmos mais a morte, nem a dor, nem a tristeza. Mas o maior propósito deste momento, de acordo com as Escrituras, é o momento onde nós contemplaremos a face do Senhor. Um dia nós vivemos esta comunhão de maneira assim superficial, de maneira incompleta, mas nesse dia desfrutaremos da presença dEle com toda a sua perfeição, com toda a sua glória, e junto com os anjos dos céus vamos adorá-lo para todo sempre. É claro que a Bíblia descreve de uma maneira assim muito maravilhosa como vai ser a vida no reino de Deus. E é óbvio que em nossa mente limitada a gente não vai conseguir descrever tudo o que vai acontecer e como nós vamos vivenciar estes momentos, como nós vamos vivenciar a eternidade. De uma coisa eu tenho certeza: o momento da volta de Jesus e a vida eterna, esse momento de comunhão com os santos, esse momento de comunhão com os seres celestiais, mas acima de tudo com o nosso Deus, será um momento glorioso, será um momento maravilhoso. O reino de Deus nas Escrituras, a vida eterna e a salvação, elas são palavras sinônimas. O lugar onde Deus está, ou o lugar onde Deus se manifesta, onde Ele manifesta o seu governo, o seu domínio, é sinônimo de salvação na Bíblia. O lugar onde Deus manifesta o seu domínio, o seu reino, é sinônimo da vida eterna, é sinônimo da presença de Deus. E aqui onde nós lemos o texto, descreve exatamente esse lugar onde a presença de Deus se manifesta plenamente. O lugar onde os crentes vão desfrutar da presença de Deus de maneira completa, de maneira plena. O incrível nessa descrição que nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 21, é que ali naquele lugar onde nós vamos estar em família com o nosso Deus, nós não precisamos sentir a insegurança de viver num mundo hostil. A Bíblia descreve que após Deus julgar todas as coisas, após Jesus voltar e trazer a recompensa dos fiéis, todo mundo vai entoar louvores a Deus e reconhecer a sua justiça, exaltar o seu nome por causa da sua santidade, exaltar o seu nome por causa do seu amor. Um dia no início do grande conflito, quando Satanás colocou Deus, de certa forma, acusando de não ser amor e justo, a gente vai contemplar a face de Deus e vamos entoar louvores a Deus, reconhecendo que de fato Ele nunca deixou de ser justo, nem vai deixar de ser. Vamos reconhecer o amor de Deus de maneira muito mais intensa e experimentá-lo, exaltando o seu nome por causa da sua bondade. Em outras palavras, vamos viver em comunhão, com confiança e segurança plena no Senhor. A Bíblia descreve que este momento de intimidade, este momento de glória, este momento de comunhão com Deus, vai ser um momento onde não haverá mais iniquidade, onde não haverá mais pecado. É um momento onde todos são considerados filhos de Deus, como nós lemos no versículo 7, e Deus, que renovará todas as coisas, também vai criar este ser humano novo que crê em Jesus, sem corrupção, sem pecado. Entoaremos louvores a Deus em santidade, entoaremos louvores a Deus por refletirmos a imagem de Jesus, que é o nosso Senhor. Veja, o texto do Apocalipse descreve, portanto, que onde o reino de Deus está, se manifesta a sua presença. Em outras palavras, no reino de Deus, todos vivem na presença dele. Onde Deus domina, onde Deus governa, a sua manifestação da sua presença, da sua glória. Os que vivem no reino de Deus, vivem na sua presença. Os que vivem no reino de Deus, desfrutam da presença do Senhor. Perceba, essa é uma esperança que nós temos em relação ao futuro. Mas como nós vimos na semana passada, em outros textos da Bíblia, a Bíblia deixa claro que por mais que a gente espere com expectativa, com segurança, esse dia maravilhoso da volta de Jesus e esse desfrutar da presença de Deus quando Jesus voltar, a Bíblia deixa claro que o reino de Deus de alguma forma foi inaugurado quando Jesus veio ao mundo. Veja, quando a Bíblia diz que o reino de Deus, ou no reino de Deus, nós desfrutamos da sua presença, claramente ela deseja nos incentivar a não somente desfrutar da presença de Deus no futuro, mas também desfrutar da presença de Deus aqui e agora, já que o reino de Deus se manifestou. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos essa intenção de Deus em sempre manifestar a sua presença no meio do seu povo. Quando nós, por exemplo, vemos que Deus, quando criou o homem e o colocou no jardim do Éden, nós percebemos essa intenção de Deus em manifestar-se no meio da raça humana, porque a Bíblia diz que o Senhor visitava o homem naquele jardim.
A gente percebe que no decorrer da história, por mais que o homem tenha se desviado, Deus foi manifestando a sua presença a um e a outro. No decorrer da narrativa bíblica, nós percebemos isso. Deus manifestando sua presença na vida de Noé, Deus manifestando sua presença na vida de Abraão, até que ele constitui um povo. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 25, que Deus planejou então vivenciar ou manifestar sua presença no meio do povo de Israel, porque lá está escrito que Deus disse para Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Veja, a Bíblia deixa clara que Deus, ao manifestar o seu reino, Ele deseja também manifestar a sua presença. Da mesma forma que desfrutaremos da presença dele na eternidade, Deus também tomou iniciativas para manifestar a sua presença no decorrer da história da humanidade. E até quando o seu povo se desvia da sua vontade, Deus ainda revela a sua vontade aos seus servos, os profetas, como Amós 3,7 deixa bem claro, que o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A intenção de Deus, portanto, é manifestar a sua presença, o Deus das Escrituras, o Deus único e verdadeiro, o qual nós adoraremos por toda a eternidade. É um Deus que se revela a nós, é um Deus que mostra a sua cara, é um Deus que está conosco. E essa manifestação plena da presença de Deus, por mais que isso aconteça no futuro, de alguma forma ela foi impactante quando Jesus veio ao mundo. Abra sua Bíblia rapidamente no Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler ali o versículo 18. João capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte. João capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A Bíblia deixa claro que a intenção de Deus foi sempre manifestar a sua presença. Onde o reino de Deus se manifesta, ali também está a sua presença. E nós percebemos, por meio da vida de Jesus, essa presença plena de Deus. Ele não é um Deus apenas que se revelou ao povo de Israel antes da vinda de Jesus. Ele não é o Deus que falou aos profetas, mas a Bíblia diz que Ele é o Deus que se tornou homem e habitou no meio das pessoas, indicando assim a sua intenção de ser o Deus conosco, de ser o Deus presente na vida humana. Veja, a vida de Jesus revelou a Deus, mas não somente a vida dele revelou a Deus, porque a Bíblia diz que enquanto ele vivia entre os homens, afinal de contas Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, enquanto Deus estava habitando entre os homens em forma humana, a Bíblia diz que o propósito também da vinda de Jesus foi para que pudesse reconciliar o homem com Deus. A vida de Jesus mostrou que Deus estava presente, o reino de Deus tinha sido inaugurado, porque Deus estava presente. Mas quando Jesus morreu, o propósito da sua morte foi exatamente trazer um homem que estava longe para ser reconciliado com Deus. Abra sua Bíblia, se possível, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 18 e o versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19 diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Veja só que incrível, o Deus que manifestará a sua presença plenamente quando o reino de Deus for restaurado de maneira completa, quando Jesus voltar, foi o Deus que intencionou se revelar no Antigo Testamento, mas o Deus que inaugurou o seu reino com a vinda de Jesus, manifestando a sua presença. Enquanto Jesus veio, nós vimos a presença de Deus, mas quando Jesus morreu, o propósito da morte de Jesus, para cumprir o propósito de Deus, foi reconciliar um ser humano com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos paz com Deus, e até a sua ressurreição tinha essa intenção de que nós desfrutássemos da presença de Deus. O que a Bíblia está descrevendo? Está descrevendo que no reino de Deus, todos vivem em sua presença. E como nós podemos viver na presença de Deus hoje, se ainda não chegamos na eternidade? Como nós podemos viver na presença de Deus hoje, se Jesus inaugurou o reino de Deus, e ainda que ele não esteja manifestado plenamente, ele foi inaugurado, ele é manifestado de maneira parcial. Se no reino de Deus, Deus se faz presente, como nós hoje que cremos, podemos desfrutar da sua presença? E se a Bíblia revela que a intenção de Deus sempre foi se revelar, e se manifestar, e estar presente no meio do seu povo, é porque as Escrituras estão nos incentivando, que nós podemos desfrutar da presença de Deus com confiança, com fé.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4, e você vai ver essa verdade de maneira mais clara aqui para nós. Hebreus, capítulo 4, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 12. Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler então o versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: se Jesus inaugurou o reino de Deus quando veio, manifestando a sua presença, se a sua morte foi para reconciliar-nos com Deus, se a sua ressurreição, a ascensão, e Ele está intercedendo para que nós possamos estar perto de Deus, então Deus está nos incentivando a hoje, agora, a desfrutarmos da sua presença com confiança. É com confiança que nós vivenciamos a presença de Deus, é com segurança, a segurança de que as intenções de Deus para conosco são as melhores, a segurança de que é o desejo de Deus, é a vontade de Deus se manifestar no meio do seu povo. Então, se é a vontade de Deus se manifestar na sua vida e na minha vida, se é a vontade de Deus que você e eu vivamos não somente no futuro, mas agora na presença de Deus, então vamos nos achegar, portanto, à sua presença. Então vamos nos aproximar dele. Toda a estrutura da Bíblia, todo o plano de redenção tem esse propósito. Veja, estar salvo é estar na presença de Deus, a vida eterna é estar na presença de Deus, o reino de Deus é viver na presença de Deus. E se ele foi inaugurado há muitos anos atrás, quando Jesus veio, então desfrutemos do reino de Deus agora, desfrutemos da presença de Deus hoje, desfrutemos com confiança, com segurança. Até a maneira como o Espírito exerce o seu ministério nos incentiva a desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ascendeu aos céus, Ele nos deixou o Espírito. E veja, esse Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, Ele atua em nós. Ele atua em nós, nos transformando à imagem de Cristo. Ele atua não somente em nós, mas a Bíblia diz que Ele habita em nós. A Bíblia diz que Deus não habita mais num santuário feito por mãos humanas. Deus habitou em Cristo, quando Cristo veio em carne e osso, mas agora a presença de Deus é muito mais próxima, é muito mais íntima, porque Ele habita em você, Ele habita em mim. Veja que intenção poderosa de Deus de manifestar a sua presença. No passado, Ele manifestou sua presença no santuário. Quando Jesus veio, Ele manifestou sua presença por meio de Jesus, era Deus conosco. Mas agora, hoje, na realidade do reino de Deus, o nosso Deus, ao qual nós desfrutaremos da sua presença por toda a eternidade, Ele não vive apenas no céu, mas Ele vive em você e vive em mim. Como nós não podemos desfrutar da presença de um Deus que habita em mim e habita em nós? Como não podemos viver na presença de um Deus que está o mais perto possível? Você e eu, nós somos o santuário desse Deus. Olhe, presta atenção. No reino de Deus todos vivem em sua presença, então desfrute agora da presença do Espírito Santo, desfrute hoje, ainda que você não consiga desfrutar de maneira plena, porque o reino de Deus não chegou completamente, você e eu podemos desfrutar de uma maneira maravilhosa a presença do Espírito, hoje, com confiança, com segurança. Então quando você orar, já que as intenções de Deus é habitar em você e em mim, já que as intenções de Deus é que nós desfrutemos da sua presença, já que as intenções de Deus, quando Jesus veio, morreu e está intercedendo por nós, já que o Espírito habita e age em nós, então quando você orar, ore com confiança para desfrutar da presença de Deus, porque essa é a intenção dele. Eu acho incrível que lá no céu, por mais que a gente vá desfrutar da presença de Deus, e a gente vai contemplá-lo com segurança, com confiança, com fé, a Bíblia diz que no céu não há iniquidade. Nesse novo céu e na nova terra, na manifestação plena do reino de Deus, não há mais pecado. O Apocalipse deixa claro que tudo que é iníquo vai ser desfeito, até os nossos corpos serão transformados. A Bíblia, portanto, está revelando que se no futuro nós desfrutaremos da presença de Deus eternamente, sem pecado, ou em outras palavras, em santidade, nesse sentido, hoje, nós também devemos buscar desfrutar da presença de Deus em santidade. Se no céu desfrutaremos da presença de Deus em santidade, Deus espera que agora, já que o reino de Deus se manifestou, que a gente desfrute de sua presença também em santidade. Eu vou explicar melhor para você sobre isso. A palavra santidade tem tudo a ver com consagração. Sabemos que na Bíblia santidade é um atributo de Deus,
mas a Bíblia deixa claro que o desejo de Deus é que seu povo também seja santo, é que seu povo de alguma forma compartilhe desse atributo divino, que seja único, singular, que viva dentro do propósito de Deus. E quando nós lemos essa descrição da santidade, essa descrição da consagração, nós percebemos que santidade e consagração o desvio do pecado, é um caminho oposto da iniquidade, da injustiça, é uma dedicação a Deus por completo. É assim que os crentes viverão no céu, e é assim também que Deus manifestou o seu propósito em toda a Escritura. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando a Bíblia diz que Deus mandou criar um santuário na época de Moisés, para que o povo vivesse na presença de Deus, e Deus estivesse no meio do povo, todo o sistema de adoração, todo o processo para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus, era um processo que envolvia muita santidade, muito temor, muita reverência. Não era todo mundo que entrava no santuário, até aqueles que ministravam naquele lugar onde Deus se manifestava, precisavam passar por um processo de cerimônias de purificação, simbolizando assim que na presença de Deus a gente não pode ficar do jeito que a gente quer. Eu não sei se você lembra do episódio de dois sacerdotes chamados Nadab e Abiú, que apresentaram diante de Deus um incenso estranho, que era diferente da maneira como Deus tinha outorgado, ensinado. E a Bíblia diz que na presença de Deus, aqueles homens foram consumidos por se desviar, por estarem na presença de Deus em pecado aberto, em rebeldia, em revolta. A Bíblia está descrevendo que para que a gente desfrute da presença desse Deus, que quer que a gente esteja perto, é necessário viver uma vida de consagração. E o que é a vida de consagração? É um desvio do pecado e uma entrega, uma dedicação a Deus, ao ponto de Paulo dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, no reino de Deus nós vivemos em sua presença, e vivemos em sua presença de maneira confiante, mas no reino de Deus nós vivemos em sua presença de maneira consagrada. Quando nós oramos, devemos orar com confiança, porque essa é a intenção de Deus, e isso fica claro em toda a sua manifestação, no Espírito que está em nós. Ele mostra que quer que a gente viva em sua presença. Mas quando nós orarmos, nós não podemos viver uma vida de oração separada da vida de consagração. Veja, é impossível desfrutar da presença de Deus sem consagração. É impossível desfrutar da presença de Deus enquanto nós estamos abraçados com o pecado. E isso fica claro na própria vida de Jesus. Veja, quando Jesus veio, Ele viveu, morreu e ressuscitou. Ele mostrou essa vida de consagração. Sua vida foi uma vida de justiça. A sua própria morte teve o objetivo de destruir a condenação do pecado. A sua ressurreição teve o objetivo de dar poder para aqueles que creem, para que eles também vençam o pecado. A própria presença do Espírito Santo tem essa intenção em nossas vidas, porque a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo está em nós. Ele faz nascer em nós uma nova criatura, novos homens e novas mulheres, mas Ele também age em nós para que a imagem desse Jesus Santo seja impressa em nossas vidas. Perceba, o Deus que quer se manifestar, que quer revelar, que quer ter intimidade com o seu povo, Ele traz segurança para o nosso coração, para que a gente o busque com segurança e confiança e viva em sua presença. Mas esse mesmo Deus também está mostrando que é impossível viver na presença dele sem viver uma vida de consagração. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Nós vamos ver essa intenção de Deus em consagrar as nossas vidas para que a gente viva em sua presença. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler ali o versículo 12 até o versículo 16. Leia comigo, diz assim, Romanos 8, 12 ao 16. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos e chamamos por nosso Deus, Abba, Pai. Agora leia o versículo 16, por favor, que diz: o próprio Espírito testifica em nosso interior, em nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E se de fato somos filhos de Deus, já que a intenção de Deus é que a gente viva em sua presença, porque o reino de Deus é uma realidade, Deus espera que a gente viva consagrado,
que a gente se desvie do pecado, que a gente se desvie daquilo que nos afasta dele, porque a Bíblia diz que as iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então, se queremos viver em sua presença, precisamos nos desviar do pecado, precisamos nos afastar daquilo que nos impede de viver em sua presença, e precisamos nos entregar, nos dedicar. É por isso que a Bíblia mostra que o Espírito Santo age em nós, para que a gente seja vitorioso sobre o pecado, e a gente frutifique o amor de Deus em nossas vidas. No reino de Deus, todos vivem em sua presença, viverão eternamente quando Jesus voltar, mas o reino de Deus é uma realidade aqui e agora, e nós podemos desfrutar da presença de Deus hoje. Nós podemos desfrutar da presença de Deus com confiança, com segurança, porque essa é a intenção de Deus, este é o desejo de Deus. Nós podemos desfrutar da presença de Deus aqui e agora, mas podemos desfrutar da presença de Deus com consagração, com dedicação, com entrega, com renúncia ao pecado. Enquanto nós estivermos abraçados ao pecado, nem desfrutaremos da presença de Deus hoje, nem desfrutaremos na eternidade. Mas se nós nos entregarmos para que o Espírito atue em nós, faça nascer em nós novas pessoas que refletem a imagem de Cristo pela sua graça, pelo seu poder, nós teremos uma experiência extraordinária com Deus aqui e agora, ainda que não plena, mas desfrutaremos de sua presença, porque onde o Espírito de Deus reina, ali há a presença de Deus. A confiança quando você orar, você pode orar e ter a certeza que é a intenção de Deus manifestar a presença dele em sua vida. A confiança quando você orar, mas ore para que o Espírito transforme você. Ore para que o Espírito faça de você um novo homem, uma nova mulher. Ore para que haja de fato consagração e entrega. E quando nós nos entregamos a Deus, a submissão, a serviço, quando nós nos entregamos a Deus e nos consagramos, somos devotos a Deus, aí sim nós estamos ansiosos para viver em sua presença e viver para sempre com Ele. Eu acho incrível que no reino de Deus, nós o conheceremos como Ele é, como diz o apóstolo Paulo. Porque agora que estamos vivendo nesta terra, agora que vivemos no mundo debaixo desse sol, este mundo de iniquidade, este mundo, esta era, como a Bíblia diz, esta geração perversa, nós que vivemos aqui, nós contemplamos a Deus de maneira turva. É como se nós o contemplássemos por um véu, é como se nós não pudéssemos ver a sua glória, como Moisés também não pôde. O máximo que Moisés viu foi as costas de Deus. Nós não podemos contemplá-lo como nós desejaríamos, mas no céu nós poderemos contemplar a sua glória, nós poderemos conhecê-lo como ele é. Ainda não se revelou tudo que Deus é, o que nós conhecemos de Deus é pouco, o que nós conhecemos de Deus é aquilo que ele se mostrou, mas chegará um momento onde nós por toda a eternidade conheceremos mais e mais de Deus, porque o objetivo de nós desfrutarmos do reino de Deus plenamente não é por causa da vida eterna, não é por causa que a morte não existirá. O maior propósito é conhecermos ao nosso Deus e vivermos para Ele. Só que veja, se o reino de Deus já se manifestou desde o tempo de Jesus Cristo, se Ele já é uma realidade, você e eu podemos conhecer um pouco de Deus, nós podemos desfrutar da sua presença. E se nós conheceremos Ele na eternidade, Deus revelou quem Ele era através da sua palavra. Portanto, é possível que você e eu desfrutemos da presença de Deus aqui e agora, porque onde Deus manifesta o seu reino, todos vivem em sua presença. Vivemos em sua presença com segurança e confiança, porque essas são as intenções dele. Vivemos em sua presença com consagração, porque é impossível estar na presença de Deus em iniquidade, em pecado, em rebeldia. Vivemos em sua presença e o conhecemos através da sua palavra. É impossível, portanto, no tempo em que nós vivemos, na manifestação do reino de Deus aqui e agora, é impossível viver na presença de Deus sem a palavra. Então, quando você orar, ore com confiança, porque a intenção de Deus é manifestar a presença dele na sua vida. Quando você orar, ore e tenha a intenção de estar consagrado, se entregue de fato para que Deus transforme a sua vida. Quando você orar, ore com a palavra na mão, com o objetivo de não pedir somente coisas a Deus, mas para pedir a presença de Deus. Ore para desfrutar da presença de Deus aqui e agora, com a sua revelação na mão, para conhecê-lo, saber seus atributos, saber suas intenções, conhecer as suas ações e as suas promessas, ouvir a sua voz e seguir com confiança, vivendo em sua presença. O nosso Deus é um Deus que manifesta a sua presença na vida de todo o que crê. E eu sei que você que está assistindo crê em Jesus Cristo. Você crê que Ele é o Salvador. Você crê que Ele mostrou as intenções de Deus em tudo o que fez. Onde Deus manifesta o seu reino, todos vivem a sua presença. Vivem em sua presença com segurança, com confiança. Vivem em sua presença consagrados em santidade.
vivem em sua presença e o conhecem através da sua palavra. Você e eu podemos desfrutar da presença de Deus aqui e agora. Podemos desfrutar da presença de Deus aqui e agora. É certo que esta comunhão, essa intimidade, talvez não seja do jeito que você gostaria, não é do jeito que eu gostaria. Talvez essa comunhão tenha falhas nessa comunicação, nesse conhecimento. É um conhecimento superficial, é uma confiança que de certa forma nos traz insegurança por não entendermos plenamente as ações de Deus, os seus planos, o tempo em que Ele age. Talvez a gente deseje viver uma vida consagrada, mas a gente tropeça, a gente cai por causa do pecado, ainda que seja uma comunhão imperfeita, ainda que não seja uma comunhão completa, mas é possível ainda desfrutar da presença de Deus. Deus já veio a esse mundo, manifestou o seu reino, o reino de Deus já é uma realidade. Não espere chegar à eternidade para desfrutar da presença de Deus. Viva essa realidade aqui agora. O Espírito habita em você, o Espírito quer se revelar a você, o Espírito quer santificar você. Você e eu podemos viver na presença de Deus, porque Ele reina em nossas vidas. Eu quero contar uma história para você, uma história para lhe incentivar a viver a sua vida na presença de Deus. Eu estava aqui em Porto Alegre alguns meses atrás. Nossa filhinha obviamente era bem menor, e a gente foi fazer tipo um piquenique aqui num dos parques aqui da cidade, o Parque Germânia. E naquele dia tinha muita gente naquele parque, naquela praça que é gigantesca, é bem grande. E a gente levou alguns alimentos, eu e minha esposa. A gente levou uma toalha para cobrir o chão. Ficamos ali embaixo de uma árvore conversando, enquanto a gente comia e brincava um pouco com a nossa filha, com a Sofia. Em um dado momento eu comecei a conversar um determinado assunto com a minha esposa. E quando eu toquei nesse assunto e virei meu rosto para falar com ela, e ela prestou atenção em mim, em menos de 5 segundos, quando nós viramos o rosto, Sofia tinha sumido. O nosso coração entrou assim numa aflição tremenda. Imagine só, uma filha pequena, um lugar gigantesco com um monte de gente, e em poucos segundos a gente não sabia onde ela estava. Como o parque tem muitas árvores, nós imaginávamos que ela estava atrás de uma das árvores. E eu me levantei e fui assim mais tranquilo para ver se ela estava atrás de uma árvore grande que estava próxima de nós. Afinal de contas, pequena não poderia ter ido muito distante. Mas quando eu cheguei lá, enquanto minha esposa estava sentada, eu não encontrei a Sofia. Então meu coração gelou, tremeu de desespero. Eu disse para minha esposa, ela não está aqui. Minha esposa pensou que era brincadeira minha. Afinal de contas, como é que ela poderia ter sumido tão rapidamente, em pouco tempo? E quando eu disse, eu estou falando sério, eu não sei onde ela está, a gente se levantou e a gente saiu correndo desesperado para todos os lugares para poder encontrar a nossa filha. Olha que sensação terrível. A sensação de perder e não saber onde o filho está. A sensação de querer o filho nos braços. A sensação de querer trazer a filha para um lugar seguro. A gente procurou, graças a Deus, em menos de 2 minutos nós encontramos. Ela estava próxima a alguns brinquedos que estavam ali no parque. E como tinha muita gente, a gente não conseguia achar com facilidade logo no início. Mas pela graça de Deus nós encontramos. Quando a gente tomou a nossa filha nos braços, a sensação que eu tive é que minha filha, a nossa filha, que sem nós estava no lugar errado, estava longe da nossa presença, estava insegura, estava perdida. Mas quando nós a tomamos nos braços, por mais que ela fosse muito pequena e não tivesse muita noção do que estava fazendo, de uma coisa nós tínhamos a certeza e temos até hoje: ela estava num lugar seguro. Ela estava num lugar seguro porque estava nos braços de seus pais. Ela estava num lugar seguro porque estava em casa. Ela estava num lugar seguro porque não estava solta, mas estava na presença daqueles que podiam promover segurança, proteção. Ela estava segura porque estava na presença de seus pais. Presta atenção onde eu estou querendo chegar. O nosso Deus é um Deus que quer manifestar a sua presença nas nossas vidas. E se você não está vivendo na presença de Deus, você está inseguro, você está no lugar errado, você está perdido. Mas Deus nos encontrou em Cristo e está nos tomando, e tudo que Deus fez e faz é para que a gente viva em sua presença. O reino de Deus chegou, o reino de Deus se manifestou, e onde Deus se manifesta, onde Ele manifesta o seu reino, ali nós vivemos em sua presença. Você não precisa estar longe de Deus. Você pode se aproximar com confiança em oração, porque essas são as intenções dele. Ele revelou isso desde o início da história humana. Ele revelou isso por meio da vida, morte,
ressurreição de Cristo. Cristo intercede por nós, para que nós vivamos na presença de Deus. Ele revelou essa intenção porque o Espírito habita em nós, nos transforma, nos faz novas pessoas, para que nós vivamos em sua presença. Você não precisa viver longe de Deus, você não precisa viver longe da sua presença, porque o reino de Deus já é uma realidade. Você pode viver em sua presença de maneira consagrada, em sua presença de maneira a se entregar, a se dedicar, a se desviar de tudo que afasta, para estar nos braços do Pai. Você pode viver na presença de Deus e em oração, buscar viver em santidade, buscar na sua palavra conhecer o seu Deus e ouvir-lhes a voz falando a você dia a dia. Deus está lhe chamando para que você não espere pelo céu para viver na presença de Deus, mas para que você e eu vivamos na presença de Deus no tempo presente. Deus está chamando para que, assim como minha filha se deitou nos meus braços e estava na presença do Pai, que você se deite nos braços do seu Pai, do Pai do céu, e viva na presença dele durante os dias de sua vida. São aqueles que vivem na presença de Deus no presente, que desfrutarão da glória do Pai no futuro. São aqueles que manifestam ou que vivem o reino agora, a realidade do reino de Deus no presente, que vão desfrutar do reino de Deus plenamente. Não há nada que nos impeça a vivermos na presença de Deus. Podemos viver em confiança, em consagração. Podemos viver ouvindo sua voz através de sua palavra. Quer você neste dia tomar a decisão de se aproximar do seu Deus? Quer você neste dia, após ouvir que as intenções do seu Deus é que a presença dele se manifeste em sua vida, e você dizer: Senhor, então me empurra, me impulsiona, me dá segurança para que em oração eu busque a tua presença e viva uma vida em tua presença. O Senhor está lhe esperando, Ele já habita em você, Ele está lhe guiando, Ele está lhe conduzindo. Viva hoje na presença de Deus, porque onde o reino de Deus se manifesta, ali também todos vivem em sua presença. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, louvamos o teu nome neste momento, porque a tua palavra nos fala ao coração e nos incentiva a vivermos em tua presença. Nós sabemos que um dia no reino de Deus, plenamente, nós desfrutaremos da presença do Pai, do Senhor Todo-Poderoso por toda a eternidade. Mas também nós sabemos que o teu reino já foi inaugurado e a tua presença pode ser experimentada aqui e agora. Tua presença pode ser experimentada através de uma vida de oração confiante nas tuas intenções. Tua presença pode ser experimentada através de uma vida de oração que busca se entregar, se dedicar a Deus por meio de uma vida consagrada, uma vida onde o Espírito atua e transforma. Nós podemos desfrutar da tua presença com a tua palavra nas mãos, tendo a certeza que ela é a revelação do Senhor para nós. É certo que um dia contemplaremos os teus atributos e confiantemente entoaremos louvores ao teu nome, mas nós queremos desfrutar disso agora, contemplando a tua face e confiantemente adorando o Senhor. É certo que um dia, no futuro, desfrutaremos da tua presença e não haverá mais iniquidade, mas enquanto não chega este dia pleno, rogamos para que teu Espírito atue em nós e vivamos em santidade, vivamos diante da tua face. É certo que um dia nós te conheceremos como realmente tu és. Nós ouviremos a tua voz, não por meio de um livro com letras, mas ouviremos a tua voz plenamente falando aos nossos corações, e nós nos regozijaremos nesse dia. Mas nós queremos ouvir tua voz hoje, nós queremos ouvir a tua palavra e queremos desfrutar da tua presença através dela. Portanto, Senhor, nós queremos que o teu reino se manifeste, e assim como Jesus nos ensinou, nós oramos para que tu, ó Pai, traga o teu reino sobre nós, e que seja feita a tua vontade no céu, mas também na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.